Dependência e sexualidade. Meu nome é André Traves e essa é a nossa live de hoje. Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos! Boa noite, Tati, boa noite, Valdinei, boa noite, Taizinha, boa noite, Paulinha, minha querida. Olha, entrou aí o Chaveleque, me diga aí seu nome, eu acho que é isso, né? Chaveleque, não sei, de repente, às vezes é apelido, e eu não sei o nome, né, gente? Vocês me conhecem, né? Se não tiver o nominho... ou então já pelo menos eu entro aqui umas 2, 3 vezes, ou eu tenho um contato diário, eu não sei falar muito, eu não sei muito quem é. Então eu gosto muito de saber quem está junto comigo, para que eu possa chamar pelo nome. Então entrou aí o Chaveleque, se puder me falar o seu nome, da onde você é, para que eu possa aí te cumprimentar diretivamente para você, né? E sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos aí nesse domingo, né, gente? Aí, dia 22 de novembro, eu acho que eu falei na live passada. Gente, o ano acabou, né? O ano acabou, passou, ninguém viu passar nesse caos mundial aí, e tantos assuntos, tantas coisas foram abordados nesse ano de 2020. E uma das coisas que eu fiquei pensando, né, que eu vejo aí no meu dia a dia, minha gente, é sobre a questão da sexualidade. Vocês sabem que é um tema em que pouco se fala, é um assunto em que pouco se fala nas rodas, nos grupos, nas rodas aí de amigos, nas rodas de encontros. Não se fala sobre esse tema, não se fala sobre esse assunto. Ainda mais quando a gente engloba uma patologia tão grave, um assunto tão grave que são as dependências. Miguel, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Minha gente, vai aí mandando se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, chamem as pessoas para virem aqui conversar, para virem discutir, refletir com a gente sobre esse tema tão importante que é a dependência e sexualidade. Bota o aviãozinho aí para chamar o povo, bota os coraçãozinhos aí para que o Instagram ele possa entender que é um tema, que é um assunto de extrema importância para que ele possa aí estar divulgando, para que ele possa estar levando o maior número de pessoas. Então, esse tema... É um tema bastante complexo, porque quando a gente fala de sexualidade,
a gente já vem na primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é sexo. E, minha gente, sexualidade, ela não é unicamente sexo. E olhar para o ser humano na sua totalidade é também incluir a sexualidade, minha gente. Principalmente quando a gente fala de dependência diante das suas vulnerabilidades e situações de risco. Então, quando a gente fala que mesmo a gente olhando nos grupos, né, que principalmente a saúde pública, ela trabalha muito com públicos, quando a gente fala de dependências químicas, quando eles trabalham muito com grupos, é a gente olhar o indivíduo dentro do coletivo. Né? É a gente olhar para esse indivíduo dentro de um grupo, dentro de um ambiente grande, dentro de um ambiente com várias pessoas, mas não esquecendo a sua individualidade, não esquecendo o seu individual. Então, começa-se por aí. Primeira coisa que eu queria trazer era isso, né? Olhar para o ser humano na sua totalidade, não tem como não falar sobre sexualidade. Porque senão a gente não está falando com o ser humano, não está enxergando o ser humano na sua totalidade. Nós só estamos o quê? Olhando o ser humano. Porque olhar é diferente de enxergar, minha gente. Como ouvir é diferente de escutar. Então isso é importante que a gente entenda aí. Vai falando aí quando for entrando, gente, o nome de vocês, por favor. Garibaldi, para que eu possa falar com vocês, dar o nome, falar com vocês diretamente o nominho de vocês aí. Sheila, obrigado pela presença. Então, o que eu quero que a gente entenda aí? Qual a primeira quebra que a gente entende, que eu entendo, que é a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente fala de sexualidade? Os próprios currículos acadêmicos, nós não temos esse assunto. Nós não temos essa temática abordada nos nossos currículos acadêmicos. Veja, nós não, além de não ter essa questão da temática, dificulta, Priscila, obrigado pela presença, dificulta o quê? A gente entrar no assunto, a gente abordar, quando a gente fala da parte acadêmica, a gente olha que nessa parte acadêmica elas nos fornecem informações. A parte acadêmica, gente, ela nos dá informação, ela não nos dá formação. A formação é muito individual, é onde eu vou procurar, é o movimento que eu tenho do meu interesse, de eu me aprimorar, de eu me aperfeiçoar, é da minha prática no meu dia a dia. Então, a parte acadêmica, que são aí as escolas, as universidades, elas têm um cunho de informar. E quando a gente fala da parte de sexualidade, da parte de substância, de dependência, vem um agravante, porque nem isso a parte acadêmica faz. Ela nem nos informa, né? Ela não traz nem informação sobre isso, e muito menos ela nos forma para isso. Então começa essa dificuldade quando a gente fala da temática dependência e sexualidade por causa disso. Existe uma quebra, uma lacuna muito grande, principalmente aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles não têm informação sobre dependência, eles não têm informação sobre sexualidade, que há sobre tratamento, sobre patologia que envolve aí a dependência e a sexualidade. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério, isso é muito complexo. Quando a gente fala, como eu falei para vocês, da sexualidade, que não é só sexo, ela engloba tudo que envolve desejos, fantasias, tesão, vontades, orientação sexual e toda essa gama que envolve essa temática e esses assuntos. Então, eu olhar para a sexualidade, não dá para eu ficar apenas focada na questão de sexo. Quando a gente fala de educação sexual, a gente não está dizendo que nós vamos lá ensinar a pessoa nessa aula como ela vai transar, como que é usar um preservativo, né? Os métodos concepcionais aí, no sentido de uma gravidez, no sentido de uma doença sexualmente transmissível, é muito além disso. É muito além disso. E se as próprias pessoas, né? Mãe, pai,
educadores, própria questão da área da saúde. Se a gente vai numa consulta médica, raramente um profissional da área da saúde pergunta sobre o âmbito da sexualidade para o paciente. Sendo que como eu falei, é um assunto que faz parte do ser humano. Como que eu vou deixar de perguntar sobre um tema, sobre um assunto que envolve o seu eu, que envolve o ser humano na sua totalidade? Quem é meu paciente e está junto de mim ali, né, já há um tempo, ou me conhece mesmo que há pouco tempo, mas passou por uma triagem comigo, passou aí por um atendimento inicial, eu faço uma investigação total daquela pessoa que está na minha frente. Não apenas a queixa que ela me procura. Minha gente, eu esqueci até de perguntar. Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me vendo bem, minha gente, para que eu possa aí ficar mais tranquilo, porque às vezes eu tô falando, eu já começo, uma que eu já não me apresentei, né, gente? Eu começo aqui falando, porque eu tenho medo que o tempo não dá, então nem me apresento e muito menos saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, me avisem aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Para quem não me conhece, meu nome é André Traves, né? Eu trabalho aí na parte de dependência, na parte da psiquiatria, da psicologia geral, né? Sou psicoterapeuta, trabalho aí com uma vertente sempre desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável para quem me procura. E é isso que eu falo aqui. É sobre esse assunto que eu trago aqui pra gente. É sobre essas questões que eu trago para que a gente possa refletir, para que a gente possa aí trazer reflexões no nosso dia a dia. Sempre o desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Obrigado, Priscila, aí por dizer que tá ok. Então, pressupõe que todo mundo tá me ouvindo, todo mundo tá me vendo. Gente, continuando. Vocês sabem que eu vi uma live do Daniel Cordeiro com a Márcia Benevides, uma live maravilhosa, e ele estava falando que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, teve uns estudos em Londres que eles detectaram que eles constataram? Vicente, obrigado pela presença. Que eles constataram? Que 98% dos homens e 94% das mulheres têm fantasias sexuais, tá? O que são as fantasias sexuais, gente? São as construções mentais dos pensamentos pré-ato sexual ou antes, né, da masturbação, que tem como objetivo principal a excitação. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente não pode excluir essas questões que envolvem aí um número tão grande de pesquisas, que é a questão das fantasias sexuais. Fantasias sexuais, gente, não significa que eu preciso e tenho que concretizá-las. A fantasia sexuais, ela faz parte da sexualidade, que ela vem, Regina, obrigado pela presença, e ela vem com cunho de uma excitabilidade. Então ela vai trazer um objetivo principal, que é trazer uma excitação diante aí dos seus, né, dos prazeres, diante aí da questão que pode ou não envolver o sexo em si. 1% da população, minha gente, ela é mundial, elas são assexual. O que é sexual, minha gente? Ela é inata, nasce já. Assexual são aquelas pessoas em que não tem um desejo sexual. Ela tem sim aquela questão que ela se sente bem estando com outro, né? Ela se sente bem numa relação, seja com seu cônjuge, seja com o namorado, não importa. Ela gosta de presença, ela gosta de toque, ela gosta de estar com outro. Só que ela não tem o desejo sexual. E 1% da população mundial são assexuais. Ou seja, eu preciso quebrar esse senso comum de que sexualidade é apenas sexo, é apenas desejo, em que envolve 100% da população. Não, porque os assexuais, a sexualidade dos assexuais também, né, faz parte de todo esse assunto que eu tô aqui falando com vocês, que envolve aí a sexualidade. Então é importante que a gente quebre esse senso comum de que a gente acha uma que sexualidade é sexo e outra que todo mundo pensa ou deseja sexo, que todo mundo tem aí prazer ao sexo. 1% da população mundial não tem, e isso não é um problema, minha gente. Isso não
é nenhuma questão preocupante para, eu preciso encaminhar para terapia porque a pessoa tem problema que não tem desejo sexual. Isso faz parte de 1% da população mundial, tá? Bom, se a gente pensar no nosso sistema nervoso central, que é responsável pelo sistema de recompensa, ou seja, o nosso cérebro, ele tem uma parte que é o sistema, que é o sistema nervoso central, que é o nosso sistema de recompensa. Lá, o que acontece? Ele tem uma informação, ele recebe a informação que é responsável pela sensação de prazer. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai envolver tudo que envolve a busca de um prazer, a busca de uma sensação prazerosa. Então, toda a informação que eu estou enviando ao meu cérebro, o sistema de recompensa, ele vai captar e ele vai ficar com aquela informação. Se eu estimular de uma única forma, atingir um certo prazer, atingir um certo uma realização de desejos de uma única forma, é daquele jeito que meu sistema nervoso central vai registrar. Então, aí acontece o quê? Começa a ter uma certa dificuldade de eu encontrar, de eu conseguir atingir um certo prazer, atingir um certo uma realização de desejo diante de outra forma. E a gente percebe muito isso, né, quando a gente olha para a questão da dependência, que é a questão aí de uso de álcool, substância e outras dependências não químicas, porque o cérebro, ele recebe a informação de que eu só consigo atingir uma sensação boa, uma sensação prazerosa se eu fizer uso de álcool. Eu só consigo receber e ter uma sensação prazerosa se eu fizer uso de cocaína, ou se eu tiver um vídeo de pornografia, ou se eu tiver direcionado o meu objeto de escolha para conseguir ter uma relação sexual. Então eu trago a informação para o meu sistema nervoso central, que é só daquela forma que eu consigo. E aí eu registro aquilo. É onde as pessoas, elas têm o quê? Elas têm a fantasia de que elas conseguem só atingir determinado prazer, só atingir determinada sensação prazerosa se for de uma única forma. Então, é importante que a gente veja aqui, eu até anotei aqui, que conseguir atingir o prazer ou ter determinados comportamentos apenas de uma única forma, né, que é, por exemplo, aí que a gente coloca de anestesiar, eu estou anestesiando com uma questão de fetiches, como eu falei para vocês, estão vinculados a seu próprio eu não suportável, né? Então, ou seja, eu não consigo olhar para o meu eu real, para o meu eu construído, ou meu eu inato, não importa. E aí, eu começo o quê? Eu estou insatisfeito, eu não gosto daquilo. Por exemplo, pessoas que não estão muito satisfeitas com o corpo. E aí elas só o quê? Elas falam, olha, eu só consigo ter relações sexuais com a luz apagada. E aí ela carimba isso no sistema nervoso central, no sistema de recompensa, que eu só consigo ter relação sexual, eu só consigo ter uma certa intimidade com alguém, eu só consigo ter uma sensação gostosa quando a luz está apagada, quando eu estou num breu, quando eu estou num lugar em que eu não consigo me ver, eu não consigo olhar para mim. E aí a gente vai olhando para várias questões que podem acontecer não só no ato sexual, mas eu não consigo ficar comigo em claridade, onde tem luz. Então, quando eu estou junto de mim, eu só estou num lugar sombrio, com luz apagada ou luz muito baixa. Eu não consigo olhar para o espelho, né, no espelho, unicamente por quê? Porque eu não estou satisfeito com o meu corpo. Então eu começo a criar mecanismo de defesa. Então eu usar roupas para me defender. Então eu só vou conseguir, de repente, me apresentar para as pessoas se eu tiver determinado tipo de roupa. Se eu tiver cobrindo do pescoço até o dedão do pé, né? Ou então a gente vê muito adolescente que às vezes eles estão, Carol, obrigado pela presença, minha linda. A adolescente tem muito complexo com o corpo, você vê que esconde
o corpo, seja com blusões, né? Mesmo que esteja um tempo quente, você vê muito adolescente usando blusões, né? Ou então adolescentes ou pessoas que fazem uso de LSD, por exemplo, ou de substâncias inaladas, elas usam os blusões para esconder, para cheirar, né? Então elas precisam estar ali totalmente cobertas. Então vejam, são mecanismos em que eu começo a desenvolver e aí eu acredito que é unicamente daquela forma que eu consigo me relacionar. Conceição, obrigado pela presença. Então veja, são questões importantes porque uma coisa é eu olhar assim, eu tenho que e eu quero. Então eu tenho que me vestir de determinado jeito para eu conseguir me apresentar para alguém. Eu quero me vestir desse jeito porque eu gosto, acho bonito e aqui, né? E isso vai me fazer bem para que eu possa ir me encontrar com alguém. Essa é uma diferença muito gritante em eu tenho e eu quero. Às vezes tem pessoa que fala assim, eu tenho que estar de luz apagada para estar com alguém. Não é que eu quero, eu tenho. Eu preciso daquilo. Eu tenho a necessidade daquilo. Eu tenho que beber para que eu consiga dormir. Não é que eu quero unicamente o discurso aí eu quero. Eu preciso. Então essa necessidade é um preocupante que a gente precisa já levantar a anteninha e já ficar atento quanto a essa preocupação. Então a gente vai ver isso com adolescente, a gente vai ver isso com adulto, a gente vai ver, eu tenho muito dependente de pornografia, por exemplo, que ele fala, olha André, eu preciso estar vendo um filme pornô para eu conseguir manter a minha ereção, porque senão eu não consigo manter a minha ereção. Então veja, são questões em que o sistema nervoso central, o sistema de recompensa, ele carimbou, ele registrou que é unicamente daquela forma que eu consigo. E aí o paciente ele vai acreditar que é a única forma que ele consegue, né? Eu vou falar aqui sobre alguns comportamentos mais reais para ver se vocês aí conhecem pessoas ou se identificam. Porque é importante que a gente veja no nosso dia a dia, porque às vezes é algo tão sutil e algo que a gente acha normal. Ah, é tudo tranquilo, é muito bem, obrigado. Quando o quadro ansioso, depressivo, transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, não são percebidos como base diante de um comportamento de risco sexual, por exemplo, dificultam o cuidado de forma adequada. E para isso, investigar a história geral desse paciente é importante. Às vezes tem paciente, por exemplo, ou pessoas, por exemplo, que fazem uso de algum comportamento impulsivo, né, que a gente fala aí de alguns comportamentos da dependência não química, ou uso anestésicos de álcool, por exemplo, porque é tão ansioso que ele tem a fantasia que ele não vai conseguir permanecer numa conversa com alguém. Ele não vai conseguir fazer uma palestra, por exemplo. Então ele precisa de algo que o deixe mais confortável. Mas não confortável, gente, real. É um anestésico diante daquela ansiedade. Então tem pessoas que vão lá, por exemplo, eu vou aí dar alguns tragos na maconha para ir fazer a apresentação de um seminário. Tem pessoas que bebem porque ela é tão ansiosa que ela acha que ela não vai conseguir manter uma conversa numa relação. Então ela bebe porque ela tem a fantasia de que ela vai ficar mais solta, ela vai ficar muito mais próxima ao outro. Então aí essa bebida facilita com que ela se relacione, com que ela mantenha aí uma relação aí de um tempo, né, de algum tempo aí conversando com o outro. Só que é uma fantasia, porque anestesiou o quê, gente? Anestesiou a ansiedade. Primeiro eu tenho que descobrir se eu sou ansioso ou se eu estou ansioso. Se eu sou depressivo ou se eu estou depressivo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. E se eu estou ali, né, de frente a um profissional da saúde, o profissional da saúde, ele não investiga isso, ele pode estar tendo um caminho aí torto
direcionado apenas a esse olhar, por exemplo, da dependência, apenas a esse olhar aí da questão da sexualidade, se for uma questão da dependência sexual, né, de sexo, dependência à pornografia, dependência aí a jogos patológicos, fica tão em cima disso que esquece de base. Se a base é ansiedade, eu preciso tratar a ansiedade. Se a base é depressão, eu preciso cuidar da depressão. Se a base é o déficit de atenção, eu preciso cuidar do déficit de atenção. Se a base é transtorno bipolar, eu preciso tratar o transtorno bipolar. Por quê? Porque essa questão da dependência, esse anestésico da sexualidade, que pode vir muitas vezes, esse anestésico da sexualidade, ela vem para encobrir esse desconforto dessa patologia base. Então, eu tenho, né, que olhar, como eu falei, na totalidade daquelas pessoas. Poucos estudos confirmam que o uso de álcool, outras substâncias psicoativas ou dependências não químicas ajuda no desempenho sexual. Poucos estudos comprovam isso. Mas a fantasia da pessoa que faz uso, ela acredita que sim. Ai, André, eu quando bebo, eu viro super-homem. A mulher, ela tem essa erotização muito exacerbada quando ela bebe ou quando ela faz uso de alguma substância, que ela acredita que ela só consegue ser daquele jeito, se anestesiando, né? Então é importante que isso precise ser olhado. Então o que acontece? Como eu falei, o que percebe na abstinência vem tudo isso gritante. Aí quando eu tô abstinente, que eu não bebi pra ir nesse encontro, quando eu não bebi pra ir ter uma relação sexual, quando eu não bebi pra ir dormir, por exemplo, tudo grita. Aí aparece realmente a insônia, aí aparece realmente a minha dificuldade de manter ali uma relação, de manter um diálogo, de manter uma conversa, de manter o Isaac, obrigado pela presença, de manter, por exemplo, a concentração. Na tirada ou na ausência, percebe-se isso. E aí aparecem fatores que até então estavam nunca percebidos, porque estavam anestesiados, né? Então, se eu não olhar e se o paciente não tiver essa angústia, por exemplo, de nada vai adiantar eu unicamente ficar azucrinando o outro de que aquilo não está sendo bom para ele, porque até então ele acredita que é a única forma que ele tem, é a única forma que ele encontrou de fazer determinada atividade, de cumprir determinados compromissos, né? Como também alguns deslocamentos que podem ocorrer aí. Então, observa-se que o anestésico tem a sensação do ok. Quando eu estou anestesiado pelo álcool, ou pela pornografia, ou pelo jogo patológico, ou pelo trabalho workaholic, ou pela questão de outras substâncias psicoativas, qualquer anestésico, tá? Quando eu estou anestesiado, pra mim tá ok. Porque eu estou anestesiado, eu não vejo problema ali. Eu tenho a sensação do ok, eu tenho a sensação que tá maravilhoso, a sensação que tá tudo ok. Porém, tira a censura e os freios inibitórios. Por isso que eu acho que eu arraso, eu acho que tá tudo maravilha, eu acho que tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não tenho aquele desconforto quando não está anestesiado. E quando eu falo do eu real, do eu inteiro, eu preciso me perceber, me sentir, me observar na minha totalidade. Quem não aceita a realidade, não se aceita. E quem não se aceita, não aceita a realidade. Daí já começa o desconforto. Daí já começa uma probabilidade enorme da gente começar a se anestesiar diante da realidade.
Então, o anestésico, ele quebra um pouco a censura, ele tira os nossos freios inibitórios. Então, eu saio falando, eu saio fazendo. Só que a preocupação é eu me colocar numa vulnerabilidade. É eu colocar em comportamento, em situações de risco, que é o que eu vou falar aí posteriormente. Então, os anestésicos podem vir pela dificuldade em relações íntimas, em confiança, que pode estar ligado às vivências ao passado, como por exemplo, abuso. Às vezes tem pessoas que foram abusadas lá atrás, lá no passado, e que hoje, por uma dificuldade de confiar no outro, uma dificuldade de manter uma relação íntima com o outro, vai lá e se anestesia diante do álcool, diante de substâncias psicoativas, diante aí de algum comportamento vinculados à dependência não químicas ou abuso de comportamentos aí de risco, né? Eu me anestesio para eu conseguir estar e confiar entre aspas, né, gente? Minimamente me entregar a alguém, principalmente no nível de dependência. Porque aí eu me vejo naquela obrigação, no sentido do meu corpo, no sentido da minha necessidade de fazer algo, mesmo eu não querendo, mas sim pela necessidade de se conseguir ali, por exemplo, suprir aquele desejo, aquele desespero de fazer o uso de álcool, de outra substância, ou de manter, né, aquele comportamento, manter aquele direcionamento quando a gente fala, por exemplo, do jogo patológico, quando a gente fala de consumir, né, financeiramente muito gastos com pornografia. Então, o uso de álcool e outra substância psicoativa e também comportamento não saudáveis que diante aí das dependências não químicas, elas podem trazer algumas questões para que a gente possa refletir sobre a preocupação. Aumento do número de parceiros. Então, esse aumento do número de parceiros, como eu falei, como eu estou muito vulnerável, como eu estou muito com meus freios inibitórios, né, totalmente ativos, como eu estou com a censura diminuída, eu fico muito mais não é aberto, mas muito mais disponíveis. Eu fico muito mais erotizado. Adriana, obrigado pela presença. Ai, quem que entrou aí? Sem rali. Me fala o nome quem entrou para que eu possa aí cumprimentar. Então, é importante que a gente olhe que essa questão do aumento no número de parceiros, eu não estou trazendo aqui uma questão de julgamento ou de condenação, gente, eu estou falando de estar se colocando em situações que não se dá conta que eu estou ali me colocando em risco quando eu aumento o número de parceiros ou de parceiros. Oi, Lia, minha linda, obrigado pela presença. Eu me coloco ali numa vulnerabilidade ao número grande, ao um número aumentado, o número de parceiros ou de parceiras, por eu fazer o uso de substância, por eu estar anestesiado, tá? E é por isso, dependente de sexo, por exemplo, não sei se vocês já tiveram contato, mas ele está andando na rua, por exemplo, se alguém olhou para ele, por exemplo, tô lá no meu carro, passei ali, tô andando na rua, olhei para uma pessoa, a pessoa retribuiu e eu automaticamente eu chamo essa pessoa para entrar no carro. E muitas vezes essa outra pessoa também já tem algum desenvolvimento aí de algum risco, algum transtorno aí psiquiátrico, ou a questão aí até dos anestésicos, e entra. Ou eu tô andando na rua, por exemplo, e me coloco nessa situação, de risco, ou, por exemplo, a gente vê situações em banheiros públicos, em praças, em cinemas, né, que a gente vai falar aí a questão do exibicionismo, do voyeurismo. Então, são questões que, anestesiado, como eu falei, tudo isso fica rebaixado. Eu não tenho vergonha, eu fico muito mais comunicativo, né? Eu fico muito mais externalizado do que retraído.
eu fico muito mais para fora do que para dentro. Então, veja, até mesmo a questão da vergonha, de ter, né, de falar sobre determinado assunto, de trazer sobre determinadas fantasias, como a gente falou lá no início, 98% dos homens e 94% das mulheres têm fantasias sexuais, mas tem vergonha de falar, tem vergonha de abordar pro seu cônjuge, nos seus grupos de amizade. Aí, quando eu estou intoxicado ou quando eu estou anestesiado, o que acontece? Toda essa censura rebaixa. Aí eu fico mais vulnerável para que eu possa atuar, para que eu possa pedir, para que eu possa fazer. Então, veja a preocupação quando a gente fala de dependência e sexualidade, que não é tão simplesinho quanto a gente acha, né? E a falta do diálogo, o não trazer assunto, o não ter esses temas abordados na informação e na formação das pessoas é muito preocupante. Né? Por quê? Porque aí fica tudo solto. Ana Paula, obrigado pela presença, minha linda. Então, a dificuldade em atingir o orgasmo, principalmente em homens. Então, inicialmente, a gente percebe aí em pesquisa e até no discurso, até no discurso dos pacientes e das pessoas, em que quando se faz uso, né, quando eu bebi, quando eu cheirei, quando eu fiz o uso de alguma outra substância psicoativa, principalmente substâncias estimulativas que eu vou falar, quando eu tenho a questão aí, como eu falei, de vídeos pornográficos, em algum grupo que eu estou inserido, algum lugar que é propício a isso, ou questão cultural, tudo isso facilita que eu tenha aí um desempenho sexual satisfatório. Porém, os estudos mostram também que posteriormente, quando eu estou no uso crônico, no uso abusivo ou num comportamento abusivo diante ali das dependências não químicas, começa a se trazer esse prejuízo. Esse prejuízo de atingir, por exemplo, o orgasmo, de atingir, por exemplo, a lubrificação nas mulheres, por exemplo, a lubrificação vaginal, né, no sexo feminino, prejuízo na fertilidade, começa a se trazer quando a gente tem aí um uso crônico, ou no nível de dependência, ou no nível de abuso. Em uso crônico, a questão de manter a ereção, ou até de ter a ereção nos homens, tem essa dificuldade também. A dor na penetração nas mulheres. Comportamento de risco, que inclusive quando se usa substâncias estimulativas, né, são aí drogas sintéticas, como o êxtase, as metanfetaminas, os poppers, né, ou vídeos pornográficos. Tudo isso nos coloca em questões vulneráveis diante a excitação e a questão de eu ficar o quê? Ficar mais eufórico diante de atingir aquela sensação de prazer. E que posteriormente eu tenho até uma determinada utilização de anestésico para aliviar o desprazer, que nem se consegue mais se ter aquele prazer. Eu não consigo lidar, por exemplo, com a questão, como eu falei, né? Eu não consigo manter uma ereção. E aí, como eu não consigo manter uma ereção, eu fantasiosamente, até então, quando eu fazia uso de cocaína para me manter com ereção, para demorar para chegar ao orgasmo, e que hoje aquilo não faz mais efeito, eu vou o quê? Aumentando a quantidade achando que aquilo vai adiantar, ou eu começo a deslocar para uma outra forma de anestésico. Começa a utilizar, de repente, a bebida, ou usar medicação para questão de disfunção sexual. Mas como não é, gente, medicação para disfunção sexual, ela foi estudada e ela é direcionada, ela é prescrita para quem tem o quê? Alguma disfunção sexual diante do desempenho. Então isso vai levar em conta o envelhecimento, a questão da idade, a questão de algumas questões clínicas, não porque eu estou prejudicado diante dos anestésicos na minha vida. Essa parte sexual, gente, e é muito importante eu falar aqui, muitas vezes prejudicada está. Tanto a parte sexual
quanto à parte cognitiva, são dois fatores que, prejudicadas pelo uso de substâncias e álcool, prejudicado está. Aí a gente vai trabalhar para que o paciente ele consiga desenvolver recursos e estratégias para lidar com as suas limitações. Porque não há mágica. Não existe mágica. E triste é que muitas pessoas prometem isso diante de um tratamento. Se ele parar, pronto, ele vai ter ali o desempenho dele revertido, ele vai conseguir ter o mesmo desempenho sexual que ele tinha lá atrás. Gente, isso não existe. Prejudicado está. Aí sim nós vamos tentar trabalhar e desenvolver recurso e estratégia para que ele lide com aquela questão ali prejudicada, né, prejudicada diante ali desses anestésicos aí, quando a gente fala de dependência, tá? Então, é importante que a gente olhe principalmente para isso, tá? Outra questão de comportamento de risco são as trocas de sexo, né? Por substância ou para suprir essa necessidade para conseguir manter essa questão aí das dependências. Numa prevalência entre as mulheres, mas tem homens que também trocam sexo, por exemplo, para conseguir aí uma substância química, para conseguir, ou a questão de jogo patológico, ou a questão de na questão de pôquer, que entra a questão dos jogos. Então, os homens também têm isso, é uma prevalência em mulheres, mas os homens também. E muitos homens, né, que se intitulam, olha, eu já ouvi isso, olha, André, eu sou hétero, tá? Eu sou ativo, eu não sou gay, porque eu fui lá e aceitei que, de repente, eu recebesse um sexo oral por uma troca de uma pedra de crack, por exemplo. Tá? Então, não tem nada a ver com uma questão de orientação sexual. Tem a ver com risco, comportamento de risco para o quê? Para se manter naquela dependência. Para conseguir ter o quê? Uma manutenção daquela dependência, daquela patologia tão grave, né, no seu dia a dia. Uma necessidade daquilo. Então, veja, tanto o homem quanto a mulher, eles vão para um comportamento de risco que pode também incluir a questão da prostituição. Eu me prostituir para ganhar, né, para ter o dinheiro, para que esse dinheiro possa ser usado para eu manter ali o meu comportamento diante aí dos meus anestésicos. Então eu posso tanto trocar, né, eu posso fazer essa troca de sexo para conseguir manter essa questão dos anestésicos, ou a prostituição para troca, né, do sexo por dinheiro, para que eu faça a manutenção aí da minha patologia, da minha dependência, tá? A percepção do dependente, gente, ela é alterada. Por isso o discurso que tem um melhor desempenho, né? Mas o uso crônico, como eu falei e volto a falar, ou abuso, angustia pela constatação de que aquilo não existe. Por isso que eu volto e por isso que eu não consigo me manter sem anestésico. Então, eu ter essa ausência, eu estar abstinente, é eu olhar, é eu enxergar a angústia que encontra-se ali no paciente, que encontra-se na pessoa, frente às suas dificuldades, frente ao que eu não estou conseguindo enxergar. A DST é outro prejuízo que a gente encontra, as diversas doenças sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas em tratamento de HIV, por exemplo, com seus coquetéis, com as suas medicações, numa questão intoxicada, na questão da dependência, traz um prejuízo enorme, inclusive no tratamento da DST. Por quê? Porque ela não vai lembrar de tomar o remédio, ela não vai lembrar das consultas, ela não vai lembrar que ela precisa se cuidar, né? Então, por isso que vai trazer um prejuízo, inclusive, no cuidado clínico dele. Então, o DST, né, que muitas vezes foi adquirida, né, foi aí contraída dentro desses comportamentos de risco, quando eu estava intoxicado, quando eu estava aí numa euforia, pacientes bipolares fica muito erotizado quando está em mania, né? Então, eu preciso
olhar para esse prejuízo e tentar sensibilizar e conscientizar o paciente sobre essas questões. O estupro e abuso sexual, eu me coloco nesse comportamento de risco que pode acontecer isso. Eu já ouvi relatos de pessoas que foram violentadas sexualmente, que sofreram abusos sexuais quando estavam nesse momento eufórico, nesse momento mais erotizado, nesse momento intoxicado, nesse momento anestesiado. E posteriormente veio uma sensação de culpa. Nossa, André, como que eu vou conversar com alguém sobre isso se a culpa foi minha? Então, muitas vezes, a vítima transforma-se em culpado. Eu falei até isso na live anterior. E eu preciso, como eu falei, gente, sempre falo aqui, ninguém escolhe ser dependente. Ninguém escolhe ter um transtorno psiquiátrico. Mas o desenvolvimento de qualidade de vida saudável é uma responsabilidade de cada um. Por isso que a importância de prevenção, né? De tratar a prevenção. Mas também de olhar, quando a gente fala aí, Joselma, obrigado pela presença. Mas também, quando a gente fala aí de dependência e sexualidade, no âmbito já do nível de tratamento, é a gente tirar a questão do... Uma que é tirar o senso comum e outra é tirar essa questão da condenação do julgamento. É tirar essa questão da moralidade. É tirar essa questão da religiosidade. Muitas vezes, eu não estou falando, gente, da religiosidade não tem nada a ver com religião, tá, gente? Cada um tem a sua, muito bem, obrigado. Agora, eu não posso impor isso ao paciente, eu não posso impor isso ao outro, porque a questão é que eu vou oprimir o outro diante das suas crenças, diante dos seus valores, diante dos seus prejuízos e diante, muitas vezes, da própria cultura que aquele outro está inserido. A gravidez indesejadas, muito acontece quando a gente está falando de dependência e sexualidade. A moralidade, a religiosidade, a condenação entre o julgamento frente a essa gravidez numa possibilidade de rompimento, porque foi fruto de um estupro, porque foi fruto de uma relação abusiva. Então, N situações que eu não estou aqui para dizer isso ou aquilo, para condenar ou não condenar, para dizer que é certo ou errado, minha gente. Eu estou aqui para que a gente possa refletir sobre a gravidade que é a dependência e sexualidade. A gravidade que é a gente fechar os olhos para uma patologia tão grave diante aí de um caos que vem acontecendo e cada dia aumentando o número de uso de álcool, de substâncias de outras substâncias psicoativas, de comportamentos direcionados a dependências não químicas, como eu falei, a pornografia, sexo compulsivo, jogos patológicos, né? Tudo isso, Mila, obrigado pela presença. A própria questão do workaholic, que são os trabalhos, né? A questão da internet, da tecnologia. Então, veja, são coisas que ninguém começou sendo dependente. Começou de uma forma sutil e uma forma muito natural que todo mundo acha ok, muito bem, só que foi desenvolvendo ao nível de abuso, seguido a um nível crônico, chegando aí a essa gravidade da dependência. Então, mesmo você que não é dependente, mesmo você que acha que você não faz um uso abusivo de tudo isso que nós estamos falando, se observe no seu dia a dia, né? Se você faz uso de anestésico para se ter determinado comportamento no seu dia a dia, para você conseguir manter uma relação com outro, eu preciso estar anestesiado. Para eu conseguir falar sobre determinado assunto, eu preciso estar anestesiado. Porque, minha gente, o ser humano, como eu falei, olhar para a sua totalidade é inclusive falar sobre sexualidade. Se você não consegue falar sobre sexualidade com as pessoas, se você não consegue falar sobre determinados assuntos com as pessoas, ou mesmo com as pessoas que você tem uma relação mais íntima, você precisa pensar, você precisa refletir qual que é essa dificuldade. O que está acontecendo? Que muitas vezes eu vou lá anestesiar para eu ter essa tal coragem. E essa tal coragem pode me enfiar num buraco. E esse buraco pode ser muito fundo, em que eu comece a ter dificuldade de sair de lá, né? Então, vários tipos de violência, desde a infância,
incluindo aí preconceito e discriminação, afastam a busca por tratamento, que é o que eu estou falando. A dificuldade, ou até mesmo esse receio, essa vergonha, esse medo de procurar um tratamento, de procurar uma orientação, de procurar falar com alguém que eu tenho uma proximidade, né, me afasta a partir do momento que eu percebo um certo preconceito das pessoas, que eu percebo uma certa discriminação das pessoas, do grupo que eu estou inserido, né? Às vezes tem pessoas que estão num grupo que é um grupo muito opressor diante a determinados assuntos, a determinados temas. Então essa pessoa, ela não tem coragem de se abrir, de falar, de trazer determinadas temáticas, determinadas angústias frente a esse grupo. Ou ela é muito reprimida dentro de casa, muito reprimida dentro da relação que ela está inserida, ela é muito reprimida nos grupos de amigos, reprimida diante, ela mesma, para com ela reprime, ela se oprime diante aí de todas essas questões que eu vim falando aí na nossa live de hoje. Então, eu espero, gente, que eu tenha aí contribuído para poder clarear um pouco sobre esse assunto tão complexo que é a dependência e sexualidade. Então, para que eu possa ter trazido para vocês algumas questões para que a gente possa pensar no nosso dia a dia, como está sendo o nosso comportamento e como está sendo a nossa abordagem diante dessa temática ao nosso redor. Quando as pessoas vêm conversar com a gente, quando as pessoas vêm se abrir com a gente, quando as pessoas vêm trazer esse assunto, como eu abordo, como eu manejo aquilo. E é o que eu sempre falo, ninguém é obrigado a saber. E se você tem alguma dificuldade, se você acha que você não tem traquejo para aquilo, oriente essas pessoas a procurarem profissionais especializados para poder trazer e falar, refletir e discutir sobre aquilo, né? Ou então você tente buscar orientação, mas não orientação no senso comum, minha gente. Orientações científicas, orientações reais, orientações que eu possa contribuir ao desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável para aquele que me procura, para aquele que está angustiado, para aquele que está sofrendo. Como eu sempre falo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis nós vamos ter na nossa trajetória, mais relações saudáveis nós vamos encontrar no nosso dia a dia. E é isso que eu desejo para todos nós. Espero que possamos ter uma semana bastante produtiva, bastante saudável e que tenhamos aí um final de domingo também bastante único, né, diante aí do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Minha gente, claro que é muita coisa, né, eu tento pincelar, viu, gente, eu tento pincelar, tento falar aí de uma forma bastante genérica, né, generalizada, desculpa, para que a gente, porque senão eu não vou conseguir abordar tudo, a live vai terminar. Aline, obrigado, minha linda, pela presença. Estamos terminando, mas essa live vai ficar gravada. Assista lá, né? Não dá para eu trazer temas muito esmiuçados aqui, porque a live termina e aí eu não falei nem um terço. Então, por isso que eu prefiro trazer algumas reflexões, algumas questões aqui para que a gente possa realmente refletir, realmente pensar sobre essa temática, hoje especificamente, dependência e sexualidade. Minha gente, não sei se vocês têm alguma dúvida, temos ainda alguns minutinhos aí para terminar. Se vocês têm alguma perguntinha, algum questionamento, para que eu possa trazer para vocês. Espero que não tenham travado, porque no início estava meio ruinzinho. Aí eu tô aqui no meu 4G. Espero que meu 4G esteja bom aí, esteja fluindo bem, para que eu possa deixar gravadinho e todos que entrar aí posteriormente possam assistir aí. Internet é isso, né, gente? Ora ela funciona, ora ela não funciona. O Wi-Fi tá um caos agora mundial, né? Muita gente usando, né, ao mesmo tempo. Eu acho que nem o povo aí da rede
falava, né, gente, que imaginava que iria ter esse caos de tanta gente usando ao mesmo tempo, mas o home office, toda essa questão aí do teletrabalho, né, em casa, trouxe essa demanda de pessoas na internet e automaticamente aí, às vezes, um pouco de prejuízo na qualidade da tecnologia no nosso dia a dia. Mas espero que tenha conseguido todo mundo aí ter assistido, né, que eu tenha contribuído, que possa ter aí visto bem essa live de hoje, tá? Boa noite, André, muito boa essa live, final de domingo muito produtivo. Obrigado, Conceição, obrigado pelo feedback. Tati, Regina disse aí que travou um pouquinho, mas que deu para assistir. Eu vou lá dar uma olhadinha depois, vou gravar agora, depois dar uma olhadinha para ver aí como que ficou. Eu espero que não tenha sido uma live, entre aspas, em vão, no sentido de deixar gravado, mas como sempre falo, né, gente? Quem tá aqui, né, bebe aguinha direto da fonte, né, minha gente? Caso, de repente, não consiga ficar gravado, ou, de repente, tem uma dificuldade porque a gravação ficou ruim, privilégio quem tava aqui, né? Privilégio quem tava aqui, e aí, de repente, não vai conseguir, posteriormente, as pessoas assistirem na gravação. Por isso que eu falo, temos que aproveitar o momento. O que você faz do seu tempo? O que você está fazendo do seu tempo? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas emergências? Quais são as suas urgências? E isso nós temos que fazer a todo momento, a todo dia. Existem situações que estão no âmbito privado, existem situações que estão no âmbito coletivo e tem situações que estão no âmbito íntimo. E aí, cada um tem que avaliar. E a live é uma delas. Às vezes a live vai ficar no âmbito privado, em que não vai ter como estar ao âmbito coletivo, deixar gravado, ou de repente tá mil maravilhas para todo mundo. Valdinei disse aí que a internet tava ruinzinha, mas que deu para assistir. Que bom, que bom. E aí eu espero que então possamos realmente ter aí uma reflexão, que esse tema, dependência e sexualidade, possa ter aí desmistificado muitas coisas que nós temos não é de consenso, de fantasia, né? Que nós temos aí registrado na nossa história de vida. Gente, obrigado por todos. Me mandem aí, caso vocês queiram, tema, assunto, e vamos aí nos falando. Na próxima semana nos vemos. Ótima semana para todos nós. Tchau, gente!